Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 27, lá no finalzinho. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 22. Amém? Todos acharam? Vamos ler o verso 22. Mateus 27 e 22. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Amém? Apenas esse versículo vamos ler no início. Essa passagem, irmãos, é bem conhecida da igreja, pois é uma passagem relatada não apenas pela igreja, mas também pela comunidade normal, né? A comunidade que não é evangélica, mas sim também os católicos, enfim, numa forma geral dos cristãos, pois todo ano, né? Esse ano também já estamos nos aproximando da Páscoa, e em todo ano a gente celebra a Páscoa, então vai lembrar dessa passagem, desse feito, dessa cena e dessa narrativa que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. E o tema dessa mensagem, nós nos inspiramos num título, só o título na verdade, de um homem de Deus, né, pregador, muitos anos atrás, muitos séculos na verdade, chamado Moody. Quem nunca ouviu falar, se você bota lá no YouTube ou no Google, você digita lá M-O-O-D, Moody. Então foi um grande pregador, um grande servo de Deus, um grande evangelista, um grande professor da escola dominical. Ele, na verdade, começou na escola dominical, né? Então ele, para vocês terem uma ideia, só um resumo rápido, ele entrou na igreja, né? Se converteu, os pais deles eram evangélicos e o sonho dos pais deles era que ele fosse um missionário da obra do Senhor. Porém, ele ficava relutando, né? Querendo fazer outras coisas. E a gente sabe que sempre quem tem chamado de Deus é assim. A gente quer fugir, quer fazer outra coisa, quer sair pela direita, pela esquerda, como foi falado aqui, né? A história, né, da escola dominical com Micaela naquele domingo, que Jonas fugiu do chamado. Então não foi diferente de Moody. Quando ele era jovem, ele tentou fugir do chamado de Deus, mas depois Deus falou mais forte ao seu coração e ele começou. E ali na igreja, né, onde ele frequentava, fazia parte, congregava, ele chegou e ele estudava muito a palavra de Deus. E aí, ele participando da escola dominical e tal, e o pessoal disse: aí ele disse: eu quero ensinar, querendo fazer a obra, né? Aí o dirigente disse: olha, infelizmente não tem como você ensinar, eu já tenho vários professores e não tem nenhuma sala para você ensinar. Sabe o que ele fez? Aí ele disse: então, se o problema é esse, aí ele começou a evangelizar, ganhando almas para Jesus. E todo domingo ele sempre trazia 2, 3 almas, aí foi acrescentando. Quando veio, ele tinha mais de 20 pessoas na sala. E aí ele disse: e agora eu posso dar aula? Ele disse: agora sim, eu tenho uma sala aqui, ó. Aí ele mesmo foi em busca dos seus alunos. Ele foi evangelizar, ganhou pessoas para Jesus, trouxe para a igreja para poder ele dar aula. E assim ele foi crescendo no ministério. Depois ele começou a pregar a palavra do Senhor e foi um grande pregador, ganhou muitas almas para o Senhor Jesus. Moody, M-O-O-D. Tem algumas vezes que muda, mas se você botar lá, vai ver um bem gordinho, barbudo e tal. Grande servo de Deus. Eu não me lembro
qual foi o século que ele viveu. Se foi em 1700, eu acho que foi em 1700 e alguma coisa. 855, o pastor José corrigiu aqui. Não me lembro bem, é porque eu já estudei a história da igreja, já tem várias pessoas, não me lembro as datas não. Enfim, em uma de suas pregações, Moody colocou esse título: O que farei de Jesus? E aí, só que a pregação eu não sei, porque eu nunca, quando eu vi essa parte foi apenas um documentário. Mas esse título me chamou muita atenção e foi a palavra que o Senhor trouxe para nós aqui esta noite, né? Que farei de Jesus? E foi, quem falou isso foi Pilatos para a multidão, para os principais sacerdotes, no momento em que levaram Jesus como prisioneiro, julgando ele, para condenar ele. E aí Pilatos vai e diz essa frase: Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Então, irmãos, nesse texto, primeira coisa que nós aprendemos, que nós podemos ver, Pilatos queria soltar Jesus. Se você olhar o texto com detalhes, for lendo calmamente, você vai perceber isso. Vamos acompanhar isso. Coloca aí, Micaela, o versículo 15. Mateus 27, 15. Ora, por ocasião da festa, a festa que está falando aí, a Páscoa, costumava o presidente soltar um preso. O presidente aí é Pilatos, escolhendo o povo aquele que quisesse. 16. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. 17. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E o 18. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Pode deixar o 18. Então veja que Pilatos sabia que as pessoas que levaram, os anciãos, os principais, que prenderam Jesus e levaram até Pilatos, ele sabia que Jesus estava sendo julgado e condenado injustamente. Por isso que ele falou, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Ou seja, ele não estava achando nenhuma culpa em Jesus para estar ali. Vamos para o verso 21. E respondendo o presidente, Pilatos novamente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram Barrabás. Lembra o que eu falei? Pilatos queria soltar Jesus. Vamos ver o 22. Aliás, 23. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? Olha, Pilatos defendendo Jesus novamente. Que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Veja, pode deixar lá. Veja que no começo do versículo, Pilatos vendo que nada aproveitava. Então, em todo momento, Pilatos estava tentando soltar Jesus. Veja que a tradição, o texto diz que havia essa tradição de na Páscoa, o presidente, no caso Pilatos ali, que era o presidente, né, daquela cidade, poderia soltar um prisioneiro que o povo escolhesse. Aí, por ocasião, né, surgiu Barrabás. Ninguém sabe como foi que surgiu. Enfim, mas em nenhum momento você vai ver Pilatos querendo soltar Barrabás. Pelo contrário, ele aproveitou a tradição dos judeus de tinha que se soltar um preso. Mas a pergunta é: mas Jesus não era um preso? Não, Jesus estava preso. Ele já tinha sido preso, estava sendo entregue. Embora fosse um preso recente, porque ele tinha chegado um ou 2 dias antes e estava ali para ser julgado. Barrabás já estava preso há muito tempo. E o crime de Barrabás
foi que ele fez sedição numa cidade e também cometeu um assassino. Um homicídio, aliás. Um assassino, um homicídio. Ele era um assassino. E ele estava pagando por esse crime. Quando chega essa situação, então ele pega aquela situação. Eita, eles têm esse costume. Então eu vou aproveitar para livrar esse homem, porque eu estou vendo que ele não tem culpa. Aí ele disse, olha, a quem vós quereis que eu solteis? Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás? Não se sabe como Barrabás foi parar na história. A Bíblia não diz quem levou, nem... A Bíblia diz que a tradição, o texto escolhia, mas não diz assim exatamente, claramente. O povo escolheu Barrabás, não. Mas, se formos comparar Jesus e Barrabás, não tem o que comparar. Jesus não cometeu crime nenhum. Era inocente. Assim como a todo tempo Pilatos estava tentando livrar a vida de Jesus, por mais que ele não pediu isso. Ele sabia da sua missão, mas ele estava sendo julgado injustamente. Tanto é que antes de ele chegar até Pilatos, Jesus foi julgado, vamos dizer assim, a audiência de Jesus, né? Como é nos dias de hoje. Foi de madrugada, para ninguém ver, porque estava tudo errado. Então, todo o processo estava errado. Quando chegou em Pilatos, Pilatos percebeu a mesma coisa. Quando chega em Pilatos manda para Herodes. Herodes também disse, não, esse homem não tem nada. E aí manda para Pilatos novamente. Então Jesus foi e voltou, porque realmente não estavam achando nada nele. Por que esses judeus estão condenando ele? Aí tinha várias acusações falsas, testemunha falsa. Até que um texto diz, não, aí levantou 2 testemunhas e falou que ele disse que ia derrubar o templo. Aí foi uma acusação mais ou menos, mas também foi só palavra. Não servia de uma prova para condenar ele. E aí ele passa. Então o que aprendemos daí? Uma autoridade humana, o presidente da época era Pilatos, não servia a Deus, mas quis exercer com justiça. Quis exercer a justiça. Não é interessante? Veja que Pilatos não servia a Deus. Pilatos não adorava a Deus. Os romanos, eles tinham vários deuses. Se você for pesquisar a religião dos romanos, eles tinham vários deuses. Tanto é que você vai ver lá, quando o apóstolo Paulo chega lá para evangelizar aquele povo, tanto os romanos, os gregos, que eram ali uns próximos dos outros, você vai ver que eles tinham vários deuses. A ponto de Paulo chegar lá num certo local e dizer, tinha vários altares, cada um era para um deus. E tinha um lá vazio que era do nosso Deus, só que estava vazio. Aí diz assim, ao Deus Supremo, não me lembro como é a expressão, ao Deus desconhecido. Mas aí Paulo disse, aproveitou, como o presbítero Diniz disse, deixa, né? Ele disse, olha, eu sirvo esse Deus aqui, é o que vocês estão dizendo que é desconhecido. O maior eles ignoravam. Mas só para vocês terem uma noção da religião deles. E naquela época, irmãos, ainda poucos judeus tinham se convertido. Não vou dizer nem homem, mas a Bíblia fala só de algumas mulheres que se converteram, que eram romanos. Os judeus, romanos, homens, só foram se converter depois do livro de Atos para lá, depois que Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Então veja que interessante que essa autoridade humana não servia a Deus, não temia a Deus, mas mesmo assim agiu justamente com Jesus. Aí a pergunta que fica é, e eu e você? E será que temos agido justamente com o nosso Deus, com Jesus? Porque o tema é, o que farei com Jesus? Será que eu, com a minha vida, com as minhas atitudes, você com a sua vida, com as suas atitudes, tem feito justiça a Deus? Pense. Em segundo lugar, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e a multidão queriam soltar Barrabás e matar e crucificar Jesus. Alguém vai dizer, não, mas a multidão foi persuadida pelos príncipes e sacerdotes. Foi também, mas ele não tinha o poder para dominar tanta gente. Era muita gente que estava naquela ocasião. Tanto é que o texto fala de multidão.
Vamos ver o verso 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse a Jesus. Verso 23. O presidente, Pilatos, porém disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então veja, em nenhum momento você vai ver a multidão, nem os principais, nem os sacerdotes defendendo para que soltasse Jesus. Todos os versículos que tem nessa narrativa, eles sempre estão: prende, mata, crucifica. Todos. Se você for para os outros evangelhos, vai falar a mesma coisa. É a mesma narrativa. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas aí o que acontece? Os servos de Deus queriam matar o Filho de Deus. Não é interessante? Pilatos, o presidente, não era servo de Deus. E não queria matar o Filho de Deus. Ele queria soltar. Ele queria livrar a pele de Jesus. A todo instante, a todo tempo. Mas os servos de Deus queriam matar e prender Jesus. Crucificar Jesus. E aí fica uma pergunta, né? Por que será isso? Não deveria ser ao contrário? Se os judeus, os sacerdotes, não serviam ao Deus de Israel, por que eles estavam indo contra o Filho de Deus, do Deus de Israel? E querendo o mal dele? Então é como se tivesse ao contrário as coisas. Era para ser o inverso. Pilatos era para querer prender e matar Jesus. E eles eram para querer que soltasse Jesus. Mas não foi o que aconteceu. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 11. Vamos ver por que isso aconteceu. Veio para os que era seu e os seus não o receberam. Isso é exatamente o que aconteceu naquele momento. Já vinha acontecendo durante o período que Jesus estava, mas ali foi o ápice, o ponto mais marcante que frisa esse versículo aí. Veio para o que era seu. Quem veio? Jesus, Filho de Deus. Veio para o que era seu. Seu o quê? O povo de Israel, o povo que ele vem guiando desde lá de Abraão até aqui. Desde Abraão, desde Adão, desde Noé, da criação. Então Deus venha com Israel, o Antigo Testamento inteiro, dando ordem, pedindo para que o povo obedecesse, e o povo desobedecia, o povo se rebelava contra Deus, Deus castigava, mas quando o povo estava obedecendo, Deus dava vitória, Deus estava com o povo a todo tempo. E os seus não receberam. E eles, o povo, a grande maioria do povo de Israel, os judeus, não receberam Jesus, não aceitaram a ideia que Jesus era o Filho de Deus. Aí a pergunta que fica é: e se fôssemos nós lá naquela situação? Pilatos faz a pergunta: que farei a Jesus, o Rei dos Judeus, chamado Cristo? O que será que a gente ia dizer? Alguém vai dizer assim: eu ia pedir para soltar Jesus. Eu digo a você que a maioria de nós ia fazer a mesma coisa. Ia mandar crucificar. Que é isso, irmão Pedro? Primeiro, porque estava escrito. E segundo, que como eu acabei de falar para vocês, o povo judeu não aceitava Jesus. Então Jesus é como se fosse um falso profeta para eles. Então a grande maioria dos judeus não aceitaram Jesus. E até hoje, se você for lá, tem muito judeu que não acredita em Jesus. Uma boa parte. Mas como assim, Pedro? Porque eles esperavam um rei que dominasse, que tivesse grandes exércitos, que criasse um reino poderoso, porque a Bíblia fala que ele é o Senhor dos exércitos, que ele é o libertador, que ele é... Entendeu? Então eles esperavam uma pessoa desse perfil. E quando chega uma pessoa humilde, sem trono, sem nada.
não tinha carruagem, não tinha cavalo, não tinha soldados, não tinha o seu batalhão. Não tinha. O batalhão dele era 12 discípulos e algumas mulheres. E aí eles disseram: esse não é Jesus, esse não é o Filho de Deus. Então esse foi um dos principais motivos deles rejeitarem Jesus. E se fosse nós, ia fazer a mesma coisa. Eu não digo todos, mas a maioria ia. Foi o que aconteceu lá. O que farei de Jesus? Terei vergonha dele? Agora trazendo para a gente. Será que nós devemos ter vergonha de Jesus? Às vezes as pessoas têm. E está errado. Quem falou isso? Jesus. Às vezes você chega num lugar, as pessoas não te conhecem. E aí você está lá quietinho e tal. Começa uma brincadeira, começa alguma zombaria, começa alguma coisa. E o pessoal vê que você está lá quietinho e não entra. E alguém vai surgir e dizer assim: tu é crente, é? Aí nesse momento é a prova. Aí alguns de nós não está se envergonhando de Jesus. Isso é se envergonhar de Jesus. Se envergonhar de Jesus não é timidez. Timidez é outra coisa. Eu e você não podemos nos envergonhar de Jesus, porque estamos correndo um grande risco. Vamos ver o que diz a Bíblia, que ele falou. Lucas capítulo 9, verso 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Está vendo? E não pode se envergonhar de Jesus? Não podemos se envergonhar de Jesus. Ah, mas se eu disser que eu sou crente, o pessoal vai ficar tirando onda comigo, vai ficar zombando, vai dizer que eu sou careta. Problema, você não pode se envergonhar disso. Porque, irmãos, se a gente for parar para ouvir o que as pessoas falam da gente, a gente não vai conseguir viver. Não vai. Quanto mais você dá atenção aos falatórios dos outros, mais você tira a atenção do foco, que é Jesus. Então você fala para ele: ah, Pedro é amostrado. Se eu der atenção a essa pessoa, opa, por que está falando que eu sou amostrado? O foco está aqui, ó. Tirei o foco, o alvo. Meu foco é Jesus. Então não posso estar ligando para essas coisas. Ah, mas me falaram com isso. A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 8, não me lembro o versículo, que a Bíblia, Paulo diz aos Romanos: é Deus quem o justifica. É Deus. Então não se preocupa não, irmão, se alguém está falando coisa que tu não é, que tu não fez. Porque o teu caráter e o meu, Deus conhece. Então não precisa você estar se preocupando porque fulano falou, mas eu não fiz e tal. Não precisa. Veja a situação de Jesus. Jesus não se defendeu. Pilatos disse: olha, estão te acusando, tu vai, te defende, o que é que tu vai dizer? E ele calado. Deus justifica Jesus. Veja que Jesus não pronunciou uma palavra para se defender, mas a todo tempo Pilatos: não, eu tenho que livrar esse homem não tem nada, esse homem é inocente. E tentou uma vez, tentou duas. No outro versículo a Bíblia diz que a mulher de Pilatos teve um sonho e disse: olha, não mexe nesse homem não, ele teve um sonho com ele e ele é justo. Então não precisa não, irmão. Deixa quem quiser falar besteira da tua vida. O importante é tu estar fazendo a tua parte com Deus. Deixa as pessoas de lado. Se a gente for parar para estar olhando essas coisas, a gente não progride, a gente não avança, a gente não cresce em Jesus. Então não podemos nos envergonhar de Jesus, porque ele falou que se envergonhar, a consequência vai vir.
Se você se envergonhar dele, ele vai se envergonhar de você. E o pior é que ali não está falando que é só no momento não, viu? É algo mais sério. Ele está falando ali do dia do grande juízo. No seu julgamento da sua vida, da sua prestação de contas com Deus. Os anjos e o meu pai vai se envergonhar dele, está dizendo. Por quê? Porque ele se envergonhou de mim. Porque ele ficou com medo, com vergonha de pronunciar, de afirmar que era crente, que era servo de Deus. O que farei a Jesus? Deixarei Jesus em segundo plano. Muita gente tem deixado Jesus em segundo plano na sua vida. Mica, fecha aí a tela e abre a tela do computador normal. Tem algum vídeo aí? Aquele não, outro. Um playback pode ser. Bota em segundo plano, por favor. Me deixa ele no quadrado pequeno. Isso. Pronto. Isso é segundo plano. O primeiro plano é a tela maior. Que farei, Jesus? Então veja, qual é a parte maior? O primeiro ou o segundo? Primeiro. Jesus não pode ficar em segundo plano na sua vida. Mas tem gente que está deixando Jesus só naquele quadradinho. Mas a maior parte da sua vida não está com Jesus. Não está entregue na mão de Jesus. Pode voltar lá na Bíblia. Obrigado. Entendeu agora? Então, não podemos deixar Jesus em segundo plano. Vamos ver o que diz Lucas 9, 57. Olha as pessoas que deixaram Jesus em segundo plano. Vamos ler até o 62. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, segui-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus disse-lhe: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essas pessoas, 3 pessoas, estavam deixando Jesus para segundo plano. Porque Jesus disse: olha, vem. Jesus estava falando aí: segue-me. Então aí não, eu preciso enterrar meu pai. Não, eu preciso despedir dos vizinhos que estão lá em casa. Não, eu preciso resolver uma coisa para te seguir, Jesus. Então quando a gente faz isso, quando a gente deixa Jesus em segundo plano na nossa vida, então como é que a gente vai esperar que ele age em primeiro? Não pode, irmão. Está errado. Se eu e você estamos deixando Jesus em segundo plano, como é que ele vai agir no primeiro? É lógica, não pode. Deus não trabalha dessa forma. Ah, mas Deus é amor, mas ele é justiça também, igual. A mesma quantidade de Deus de amor é a mesma de justiça. A balança fica igual. Não tem como. Ah, ele é mais amor, ele é mais justiça. Mas eu posso afirmar para você, nesses momentos que estamos vivendo, ele está mais amor. Como assim? Por causa da sua misericórdia. Porque a justiça de Deus está vindo, irmãos. E quando ela descer sobre a terra, você vai ver, ai, como diz lá em Apocalipse. Vai ser muito ai, gente. E como o pastor sempre diz, eu não quero estar aqui para passar por esse ai. E espero que você também não queira. Que ai é dor. Ai é dor. Pense numa coisa ruim. A pandemia foi ruim? Foi terrível. É fichinha diante do que vai vir. É fichinha. Pandemia não é nada, irmão, daquilo que vai acontecer no fim dos tempos.
E outra coisa, tem muita gente preocupada com o Apocalipse e esquece da vida hoje. Olha, presta atenção, vou te dar um aviso, um conselho de servo de Deus, de amigo, de irmão em Cristo. Se eu, se você, se eu, qualquer um aqui morrer hoje, Apocalipse chegou pra gente. Como assim? Depois da morte segue o juízo. Não espere o Apocalipse, não espere o anticristo se revelar para tu se preparar não. Porque se você for ver o que Jesus fala no Evangelho, é o quê? Preparação. Tinha 10 virgens, 5 nécias, 5 ficou, subiu, foi pro casamento, entrou, 5 foi barrada. Jesus disse, está 2 no campo, um foi tirado, o outro ficou. Preparação, meu amigo. Aí você fica se assustando. Ah, o anticristo está vindo, o Apocalipse vai vir. Ah, não sei o que. Fica se perdendo com isso e não se prepara não para tu ver. Não precisa de Apocalipse não, irmão. A gente tem que estar vivendo hoje. Porque a preparação é que vai nos salvar, não é o Apocalipse. Vou deixar para me preparar para o Apocalipse. Tu nem sabe se vai chegar lá. Eu não sei. Como é que eu vou me preparar? Como é que eu vou prevenir de alguma coisa que eu não sei o dia que vai acontecer? Me preparando. Então, tanto o Apocalipse, tu não sabe quando vai acontecer, nem o dia da tua morte. Então, tem que estar preparado. Temos que estar preparado a todo tempo. E outra coisa, como o pastor José dizia, olha, não só morre velho não, viu? Morre jovem também. Morre criança, morre adulto, velho, qualquer um pode morrer. E não só as pessoas só morrem de doença não, irmãos. Morre de acidente, morre tanta coisa. Então, irmão, é preparação. Não é Apocalipse. O Apocalipse está lá só como um aviso, mas se tu não se preparar, não adiantou de nada. Vai esperar algo ruim acontecer sem se preparar. O que farei de Jesus? Crucificarei Jesus novamente? Vamos ver o que diz Hebreus capítulo 6. Verso 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Eita! Olha aí, ó. A gente pode crucificar Jesus de novo quando abandonamos Ele, viramos as costas para Ele, quando andamos totalmente contrário à vontade de Deus, estamos crucificando Ele novamente. Só que agora o peso é maior, porque aqui não é promessa não. Lá estava lá escrito que ia acontecer, que aquelas pessoas não iam aceitar que Jesus tinha que ser crucificado novamente, tinha que ser crucificado. Mas aqui não tem promessa. Deus não disse que Jesus ia ser crucificado na segunda vez. Está dizendo que pela atitude das pessoas que abandonaram Jesus, viraram as costas para Ele e esqueceram tudo que Deus fez. As pessoas com a sua vida estão crucificando Jesus novamente. Que farei de Jesus? Não me envergonharei do seu evangelho. Romanos 1,16. Foi o que Paulo falou. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então veja que Paulo fala que nós não podemos nos envergonhar do evangelho de Deus. Quando fala do evangelho, está falando da missão de Cristo, de servir a Jesus. O evangelho é o que nós vivemos. Então se eu me envergonho de ser crente, de ser servo de Deus, de falar para as pessoas que eu sou servo de Deus, eu estou errado e eu estou pecando.
Não devemos nos envergonhar. Mas no final você vai saber por quê. O que farei de Jesus? Deixarei Jesus em primeiro plano da minha vida. Lembra que eu falei que aquelas pessoas deixaram Jesus em segundo plano? Mas nós devemos deixar Jesus em primeiro plano da nossa vida. Jesus fala lá em Mateus capítulo 6: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas as pessoas, a maioria faz ao contrário. Busca primeiro as coisas para depois buscar o reino. Botou Jesus em segundo plano. E não vem dizer que não é não, porque é. Pergunta a ele. Não sou eu não, foi ele que disse na sua palavra. Quem falou essas palavras foi Jesus, irmão. Será que Jesus não sabe o que ele estava falando? Será que eu e você temos colocado ele em primeiro plano na nossa vida? Será que não está na hora de você colocar Jesus em primeiro plano na sua vida? Para que possa ver algumas coisas que você quer que flua e não está fluindo ainda? Talvez seja por isso, não sei. Você sabe. Eu sei da minha vida, mas eu não sei da dos irmãos. Mas se a gente colocar ele em primeiro plano, nós vamos ver muitas coisas acontecer em nossa vida. Muitas bênçãos ele vai derramar em nossa vida. Porque estamos colocando ele em primeiro plano. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Outra ocasião, uma serva de Deus, amiga de Jesus, junto com a sua irmã, Jesus chega na casa, está lá as duas irmãs, e aí Maria, a Bíblia diz que Maria escolheu a melhor parte. Maria, irmãos, ela escolheu o primeiro plano. E Jesus chegou lá. E Marta, preocupada em arrumar a casa, em servir, em procurar um cafezinho para Jesus. Gente, Jesus não está querendo cafezinho, não. Se Jesus quer entrar na tua vida, as pessoas preocupadas para oferecer um cafezinho, uma bolacha para Jesus. Marta, está preocupada com tantas coisas. Olha, Marta estava em segundo plano, mas Maria, primeiro plano. E Maria não precisou nem falar, ela já colocava ele em primeiro plano. Jesus só foi afirmar, ela disse: olha, tu estás ansiosa com tanta coisa, mas tua irmã Maria escolheu a melhor parte. Que é eu, Maria, que é eu, Marta, e tu estás aí ansiosa. Então é uma lição pra gente, irmão. Muitas vezes a gente fica ansioso, angustiado, querendo que algo aconteça rápido, e aí querendo fazer igual a Marta, querendo procurar um jeito para Jesus agir, mas não coloca ele em primeiro plano. Olha, vou aqui. Jesus, eu estou aqui para te ouvir. Maria ficou lá. Quero ouvir a tua voz. E muitas vezes a gente não tem feito isso. A gente tem negligenciado a voz de Deus. Porque quer resolver da nossa forma, quer resolver da nossa maneira. E aí acaba se prejudicando. Porque sabe o que acontece, irmãos? Às vezes Deus diz: ó, vou fazer isso. Mas está demorando tanto essa promessa. Calma, irmão. Calma. Jesus está no controle. Confia nele. Se ele disse que vai dar, vai. Mas se eu morrer, ele não der. Amém. A melhor bênção está lá em cima. Está do outro lado. Não é aqui. Mas mesmo assim, se ele não der, a gente tem que confiar nele. Como já falou, ainda que ele me mate, nele confiarei. Isso é que é confiança. Temos que confiar em Deus e deixar ele no primeiro plano na nossa vida. Maria fez isso, mas Marta não fez. E essa cena se repete, viu? Quando Lázaro morre. Vai lá ver a narrativa. Marta chega, corre até Jesus, fala: ó, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: eu não já te disse que ele há de ressuscitar? Não, mas não sei o que. Eu já lhe falei. Eu não te disse que ele há de ressuscitar? Se creres, verás a glória de Deus. Aí Jesus fala o quê? Chama a tua irmã. Ela vai, Marta
olha, o mestre está cá e te chama. Aí Maria vai. Só que se você for observar como Marta chega e como Maria chega, são diferentes. Elas falam a mesma frase: Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não haveria morrido. Não é interessante? Mas se você vê, quando Maria chegou chorando, se ajoelhando, se humilhando nos pés de Jesus. Olha a diferença. Marta não chegou assim não. Provavelmente Marta deve ter chegado: ó Senhor, se tu não estivesse aqui, algo desse tipo. O texto não expressa nenhuma emoção. Mas já Maria diz que ela foi implorando, foi chorando. Diferente. Formas diferentes de pedir a mesma coisa. Então às vezes a gente tem que também, tem jeito, irmão, não posso pedir as coisas a Deus. Ah Senhor, se o Senhor não fizer, não é assim não, viu? Quem é eu, quem é você? O Deus é Ele, a gente é servo. Se Ele disser que não vai dar, acabou-se. A gente vai fazer o quê? Vai espernear? É? Ele é Deus, irmão. Ele tem poder. Nós temos que obedecer a Ele. Que farei de Jesus? Seguirei Jesus carregando a minha cruz. Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Veja que o contratexto, né? A gente viu que lá em Hebreus que as pessoas crucificam Jesus novamente. Aqui, quando a gente segue esse conselho de Jesus, a gente está sendo crucificado, andando com a nossa cruz, fazendo aquilo que Paulo falou: sede meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Não é que a gente vai levar as cruzes literalmente nas costas, mas a cruz é o quê? É as barreiras, é as dificuldades da vida. É a luta que eu e você temos passado. E essa cruz tem que andar conosco até chegar o nosso dia. Ela não vai sair. Eu não estou falando que é a luta que você está passando, não vai passar. Não, não é isso não. As lutas são várias. Então tem uma luta, passa, tem outra. Entendeu? Então devemos levar a nossa cruz, carregar, seguir Jesus com a nossa cruz. Que farei de Jesus? Agora a pergunta, para finalizarmos: por que devo fazer algo para Jesus? O título da mensagem é: o que farei de Jesus? Eu estou perguntando para você, para mim mesmo: o que farei de Jesus? Agora é outra pergunta: por que devo fazer algo para Jesus? Nesse momento, para encerrar, o pastor José vai louvar um hino e medite na letra do hino e no vídeo que está no hino. Então, o hino vai ser a resposta. Eu não vou responder a você, porque eu e você devemos fazer algo para Jesus.